Um dos temas mais tormentosos a respeito do qual a sociedade brasileira tem sido chamada a se pronunciar e os juristas têm discutido ultimamente é o problema da maioridade penal no direito brasileiro. Como os senhores sabem, é uma diferença entre maioridade penal e responsabilidade penal. A maioridade penal é aquela que é um marco onde uma pessoa que cometa uma falta, que pratica uma falta, ela poderá ser processada e poderá ser punida sem que haja qualquer tipo, digamos, de fatores que determinem o não cumprimento da pena em que vier a ser condenado. E na responsabilidade penal, você pode, abaixo daquela idade, desenvolver certas medidas preventivas e até mesmo socioeducativas. O pessoal, principalmente da área do direito penal, do direito criminal, tem discutido muito a respeito disso. E uma boa parte dos juristas que têm a inserção no campo do direito penal se colocam ou eles ficam absolutamente fechados na posição de que isso não adianta muito para reduzir a criminalidade no Brasil. Eles acham que a maioridade penal deve ser realmente de 18 anos, como é hoje no Brasil, e não se reduzir essa maioridade penal para 16 ou até mesmo para 14 anos. O problema é tratado de uma maneira diferenciada nos diversos países. A ONU, inclusive, não fixou uma posição em derredor do assunto, acha que deve ser fixado um limite da idade para a maioridade penal, de acordo e de modo compatível com os diversos estados das diversas nações. Aqui no Brasil, a maioridade penal é a partir dos 18 anos, mas a responsabilidade penal é a partir dos 14 anos. Menos de 14 anos, não há nenhuma responsabilidade pela falta praticada por um menor abaixo de 14 anos. De 14 aos 18 anos, aí eles seriam tratados como menores infratores, sujeitos a medidas socioeducativas, diferentemente daquele que, ao completar os seus 18 anos, pode ser punido de acordo com as regras do próprio Código Penal. O curioso é que a maioria, não há uma unanimidade no que diz respeito à maioridade penal nos estados, sejam eles de qualquer dos continentes. Aqui, por exemplo, no continente sul-americano, nós temos o Brasil com 18 anos, a maioridade penal de 18 anos. A Argentina, a maioridade penal é dos 17 anos. A Colômbia, 18 anos. O Peru, 18 anos. Então, vocês vejam que uma certa identificação quanto à idade da maioridade penal na América do Sul. Na Europa, é absolutamente variado. A Alemanha fixou a maioridade em 18 anos. A Dinamarca, a Suécia, a Finlândia e a Noruega, os países nórdicos, têm a maioridade fixada em 15 anos. 15 anos. A França, 13 anos. Veja como varia. A Itália, 14 anos. A Inglaterra e o país de Gales, 10 anos. Isso eu estou falando da Europa. Veja como há uma variedade na fixação da maioridade na Europa. Na América do Norte, a maioridade varia entre 6 a 12 anos, sendo que 13 estados fixam a maioridade nesta posição intermediária. Já o Canadá, a maioridade é de 12 anos. Vejam como eu disse inicialmente, ela vai variando. Eu gostaria de chamar, no Oriente Médio, que hoje hoje nós vivemos assim, muito voltados para o Oriente Médio, no que diz respeito aos problemas internacionais, essa discussão sobre a segurança mundial, etc. No Irã, a maioridade é de 9 anos. E na Turquia, de 11 anos. Também você encontra essa diferença tanto na Ásia quanto na Oceania. A maioridade na China é de 14 anos. Nas Filipinas, 9 anos. Na Indonésia, 8 anos. No Vietnã, 14 anos. Então vejam que esses países, de acordo com a tradição
de acordo com a sua própria legislação, de acordo com suas características, com a sua história, com o seu costume, ele varia de um país para outro. Na África do Sul, por exemplo, vamos buscar os países mais desenvolvidos assim da África. Na África do Sul, a maioridade é de 7 anos, apenas 7 anos. No Marrocos, 12 anos. Em Uganda, 12 anos. Como é que a matéria deverá ser enfrentada no Brasil? Porque nós vivemos, assim, um momento de escalada cada vez mais de violência e a criminalidade aumentando cada vez mais. Eu não quero entrar no mérito do que diz respeito das causas disso tudo. É evidente que a causa está na pobreza, a causa está na falta de atenção dispensada aos menores, a causa está na falta da família de uma maneira mais aglutinada, onde eles presenciam brigas de pais e mães, a separação de casais, na falta da educação, que o Estado não supre de maneira satisfatória. As causas são imensas, mas diante deste quadro, como é que deve ficar o problema para o Brasil? Com todas as vênias daquele que pensa em contrário, eu sou favorável à redução da maioridade penal. Eu acho que hoje, um menino, ao completar 16 anos, ele já tem uma noção perfeita daquilo que está fazendo, por culpa ou até por dolo, intencionalmente. Hoje, um menino de 16 anos não é o mesmo garoto que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu acho que ele pode ser responsabilizado criminalmente, não só responsabilizado criminalmente, mas ter a sua maioridade fixada em 16 anos. Eu defendo isso, não como uma pessoa versada no direito penal, mas como um daqueles que integram a sociedade civil brasileira, que estão diante de um problema seríssimo que nós precisamos enfrentar. É claro que o Estado precisa investir, e investir maciçamente na educação do jovem, dando-lhe oportunidade, fazendo com que ele seja permanentemente integrado na sociedade, fazendo com que ele participe dos atos decisórios. Vejam só que um rapaz de 16 anos pode votar para presidente da República. Tem a responsabilidade de escolher o dirigente máximo do país. E, consequentemente, para o governador do estado, para deputado federal, para o prefeito da sua cidade. Porque esse rapaz, ao completar 16 anos, não terá a sua maioridade fixada exatamente aos 16 anos. Eu defendo deste ponto de vista. Será que vai diminuir a criminalidade se você fixar a maioridade a partir dos 16 anos? Eu acho que a discussão não é exatamente essa, não. A discussão é saber que aquele que hoje é considerado menor infrator aos 16 anos, ele tem plena consciência, no meu modo de entender, que está praticando uma falta e uma falta grave. E por isso ele deve ser punido. Através de medidas socioeducativas, vá lá, mas também com a perda da liberdade, para que ele tenha consciência de que não pode sair fazendo o que quer e bem entende na sociedade civil e ficar numa posição absolutamente, vamos dizer, de privilégio. E a outra coisa, eu acho que a fixação da idade para a responsabilidade criminal também ela deve ser reduzida. Eu acho que a responsabilidade criminal, do meu modo de entender, deve ser a partir dos 10 anos e não dos 14, como hoje está fixado. Então, de 10 a 16 anos, o jovem, o rapaz, o adolescente deveria ser responsabilizado responsabilizado criminalmente, com medidas socioeducativas, o Estado voltado para a assistência desse menor. E a partir dos 16 anos, fixasse a maioridade para saber da responsabilidade que tem aquele jovem que escolhe o presidente da República, mas que hoje não tem nenhum tipo de condenação maior, porque não é considerado adulto para a legislação penal. Esta é uma opinião pessoal, é uma opinião de quem vive o drama da escalada da violência hoje no Brasil, de uma pessoa que se preocupa com o resgate da juventude brasileira pelo Estado brasileiro, o que não vem sendo feito como nós gostaríamos que fosse feito. Portanto, é uma opinião de um advogado, mas também de um leigo no que diz respeito à própria legislação, mas de quem sente na pele a necessidade de se dar uma resposta para que a escalada da violência nesse país diminua, ou pelo menos que sirva de freio para evitar que essa escalada da violência no nosso país aumente cada vez mais.